Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quarta-feira. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente nesta tarde. Que a paz, que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade. Estivemos na oração da madrugada, na oração desta manhã, e agora estamos aqui nesta tarde para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo mais uma oração pedindo a Deus, porque o crente, a nossa vida, a vida do cristão é a oração, né? Precisamos ter uma vida de oração, entregando os nossos problemas nas mãos de Deus, descansando nele, confiando nele, porque com certeza ele vai agir em nosso favor. Temos um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós muito melhor do que o nosso pai terreno. Olha, que eu tenho pai terreno ainda, viu? Ela tá falando isso porque o senhor já perdeu o pai. Não, eu tenho meu pai, eu amo ele muito. Nós combinamos, ele vem aqui na minha casa, a gente conversa sempre pelo celular. Quando eu vou na casa dele, que é aqui perto, na nossa cidade. Temos comunhão, mas o cuidado do nosso Pai Celestial supera o dele muitas vezes mais, né? Muitas vezes, porque o nosso Pai, como eu tenho minhas filhas, somos limitados, né? Não sabemos, muitas das vezes, nem entender os que os nossos filhos precisam, mas o nosso Deus sabe, olha, Ele sabe o que você precisa, né? E o bom Pai, Ele nem sempre vai fazer tudo o que o filho pede. Já viu que os nossos filhos, se nós fazermos tudo o que eles nos pedir, nós vamos estragar os nossos filhos. Se nós criarmos eles manhosos, quando eles saírem lá fora, eles vão sentir mal, vão ter problema, vão ter atrito. Então nós precisamos ter sabedoria de Deus para criar os nossos filhos, que não são nossos, que é do Senhor. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele cuida de nós da maneira perfeita. Nem sempre Ele faz o que nós queremos, nem sempre Ele nos agrada, porque precisamos, irmãos. Para crescer, para nós tomar rumo, tomar modo, precisamos, muitas das vezes, o pai nos corrigir. E que pai que não corrige o seu filho? Amém? Não é verdade? Se estamos sem correção, não somos filhos. A Bíblia fala que somos bastardos. O que é bastardo no sentido bíblico? É um filho fora do relacionamento, é um filho fora do casamento. Não é um filho legítimo. Se estivermos sem correção, não somos filhos legítimos. Então o Pai, Ele corrige quem Ele ama. Ele quer o nosso bem. E a correção é bom, aplicada no tempo certo. Por isso que também nós devemos agir como o nosso Deus age na nossa vida. A disciplina da maneira correta, no tempo certo, é bom, faz bem para nós, faz bem para os nossos filhos. Então que Deus possa nos dar graça, nos ajudar. Que possamos ser bênção na vida dos nossos filhos, na nossa família, na sociedade, na igreja, na presença de Deus. Que possamos ser bênçãos em nome de Jesus. A palavra para nós nesta tarde é Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Árvores e seus frutos. O título: Árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqui é uma palavra figurada. Pelo fruto conhece a árvore. Aqui o Senhor Jesus não está falando de árvore, está falando de pessoas. Pelo fruto se conhece a árvore. Pessoa boa produz bons frutos, boa coisa. Pessoa má, mau fruto. Então, a gente conhece a pessoa pelo fruto que ela produz. A gente não pode julgar, mas você sabe. A gente não somos chamados para julgar ninguém, mas nós devemos ter a sabedoria de Deus. O que é sabedoria? Saber julgar as coisas da maneira correta. Da maneira perfeita, correta, como Deus sabe. Porque nós conhecemos as pessoas pelos frutos que elas produzem. Não tem como uma pessoa boa produzir maus frutos, produzir coisas ruins.
E também não tem como uma pessoa ruim produzir coisas boas. Então, pelo fruto, nós conhecemos as pessoas. Aqui que Jesus fala, que palavra pesada, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há na abundância do coração, disso fala a boca. Olha como é que é tremendo. E aqui Jesus, irmãos, ele estava falando com essas pessoas, falando dessa maneira com os religiosos da época. Não era um endemoniado que estava ouvindo Jesus, não era um cego, mendigo que estava ouvindo Jesus, eram os religiosos da época. Eram os religiosos da época. Jesus falando desse jeito, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta eu dizer que eu sou bom se as minhas obras não condizem. Não adianta eu estar aqui com vocês pregando a palavra, ensinando, orando, e eu produzir maus frutos. Escondido, na hora que eu estiver sozinho, na hora que eu estiver negociando, na hora que eu estiver falando com alguém, né? Não adianta. Por isso que a gente conhece a árvore pelos frutos. Eu apresento diante de vocês como uma pessoa, aí depois uma pessoa me liga aqui em particular, eu começo, não, me dá um pix aí, me dá um dinheiro aí que eu vou orar por você, querendo extorquir a fé das pessoas. Essa pessoa é uma árvore má. Eu dou, o meu telefone está aí, por exemplo, a pessoa liga para mim, me manda um recado, e eu não vou orar por você, mas manda um pix aí para mim, começa estelionatário, começa a querer levar vantagem, começa a querer tirar vantagem daquilo que ela está fazendo. Isso é uma árvore má. Então a aparência tem fruto, mas os frutos delas não é perfeito. O fruto é mau. Jesus que está dizendo aqui, a pessoa boa, ela produz um fruto bom. A pessoa má, ela pode ter até o fruto, até a aparência, mas aquele fruto amargo, aquele fruto ruim, podre, cheio de bicho. Tem muitas pessoas, até aparência, porque tem de ter aparência. Assim eram os religiosos da época de Jesus. Tinha só aparência, irmão. Na verdade, eram pessoas má. Aí Jesus vem e, chega o chicote, raça de víboras, raça de cobra. Olha só, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há na abundância do coração, disso fala a boca. Isso é Jesus que disse, irmãos. Se a pessoa fala coisas más, se a pessoa tem uma pessoa que, por exemplo, se você conhece uma pessoa que só vive reclamando, o coração dela não é perfeito, o coração dela está cheio de reclamação, dúvida, incredulidade. Uma pessoa que fala coisa ruim porque o coração dela está cheio de coisa ruim. Porque a Bíblia nos diz, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. A pessoa que fala muito em prostituição porque o coração dela está cheio de prostituição, de adultério, de tantas coisas erradas, pornografia. Se o coração dela estiver cheio de pornografia, a boca dela vai ser uma boca, vai falar muita coisa, muita pornografia. Se o coração dela está cheio de mentira, a pessoa vive mentindo. Olha só que comparação que Jesus faz da árvore. Como que uma árvore boa pode produzir maus frutos? Não, produz bons frutos. E uma árvore má não produz bons frutos, mas frutos maus. Então, pela produção, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, aquilo como nós vivemos, como nós relacionamos com as pessoas, aquilo que nós praticamos é que vai dizer se os nossos frutos são bons ou maus. Aquilo que vai ditar se a nossa vida, se nós somos pessoas do bem ou do mal, naquilo que nós fazemos. Porque a pessoa que é má, ela pode até por um tempo enganar, irmãos. Ela pode até fingir, por exemplo, a pessoa quer dar calote nas pessoas no começo. Ixi, ela paga direitinho, faz direitinho. Já viu essas empresas? De repente some do mapa. Na hora que está com muita ganha, confiança, some do mapa. Dá prejuízo para muitas pessoas. Assim são pessoas más. No começo até aparece. Até aparenta pessoas honestas, direita, que quer te ajudar, quer o seu bem, mas de repente a pessoa mostra o que realmente ela é. Ela pode até enganar por um tempo, mas para sempre não. Ela engana por um tempo. De repente ela vai mostrar quem realmente ela é. Então devemos tomar cuidado, irmãos.
Devemos ser vigilantes, sóbrios, pedir a graça de Deus para não sermos enganados. Tantas pessoas má usam a palavra de Deus para enganar, usam a palavra de Deus para o seu proveito próprio, para se engrandecer, para levar vantagem, né? Quantas notícias ruins, infelizmente, nós vemos, que pessoas que se dizem pastores, obreiros, presbíteros, como eu, e depois vai lá, eles vão ver a realidade, o homem, né, não condiz com aquilo que ele se domina, né? Se autodomina como presbítero, como servo de Deus, aí vai ver a vida dele cheia de podridão, cheia de problema. Que Deus possa ter misericórdia, irmãos. Por isso que eu falo, devemos ser fiel a Deus. Devemos ser sinceros. Infelizmente, hoje há muitas pessoas que não são sinceras, mas Deus conhece quem são os sinceros. Deus conhece quem é aquele que é árvore boa, Deus conhece. E nós podemos julgar pelo fruto. Se uma pessoa se diz cristão, vive uma vida aí, né, toda, né, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o reino de Deus, e se diz cristã, essa pessoa não deve nem dizer que é meu irmão em Cristo. Por quê? Ela está escandalizando. Todo mundo vai olhar para ela e você tá junto, vai falar, não, todos são iguais. Não que a gente deve abandonar, não é isso. Mas tem situações que a pessoa se diz cristã, a Bíblia ensina isso. Se diz serva de Deus, mas vive dando escândalo, não convive, não vive uma vida como a Bíblia nos ensina. Se você estiver viver junto com ela, você também vai ser cotado como ela, igual ela. Essa pessoa tem que ser repreendida, deve ser, né, conversar com ela, deve ser acolhida e repreendida e ensinada. Se ela não quiser, é ela e Deus, é escolha. Mas nós que somos cristãos, irmãos, devemos produzir bons frutos. As pessoas precisam olhar em nós, ver que realmente nós temos algo melhor que o mundo tem aí fora. Como que vamos atrair as pessoas para Deus? Devemos ter algo que o mundo não tem. Devemos ter algo melhor. Que não existe nada melhor do que a presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na nossa vida, para que as pessoas sejam atraídas a Deus. Agora, o que o povo está fazendo hoje? Está imitando o mundo para atrair o mundo. É luz, é fumaça, é tanta coisa, é festa gospel, é não sei o que, é tantas coisas mundanas para atrair o povo. Isso está errado, no meu ponto de vista. O que precisamos ter para atrair as pessoas é o poder de Deus na nossa vida, é a unção do Espírito Santo, é orarmos e o Senhor levantar os paralíticos, é orarmos e o Senhor ressuscitar os mortos, é orarmos e o Senhor trabalhar no coração das pessoas que elas possam se arrepender. É isso que precisamos ter para atrair as pessoas para Cristo. É a graça de Deus na nossa vida. Não é imitar o mundo, é luz, é não sei o que, é fumaça, é tantas coisas, irmãos. Você não sabe se é uma igreja ou uma boate para atrair as pessoas. Está errado, irmãos. Precisamos ter o poder de Deus, a unção de Deus, o compromisso com o Espírito Santo para atrair as pessoas de verdade a Cristo. Porque esses movimentos atraem as pessoas, mas talvez nem se converte. Não se converte se não tiver o poder de Deus. É o poder de Deus que faz a diferença. É a unção do Espírito Santo que salva as almas. Quando Pedro pregava cheio do Espírito Santo, um homem sem letra, um homem ali que tinha acabado de ser levantado por Jesus, porque quando Jesus morre, a gente vê que Pedro vai pescar. Paulo achou que tinha acabado. Aí Jesus vai lá e trabalha com ele, lá na beira do lago lá. Você me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Você me amas de verdade? E tal. Pedro até chorou ali, ficou ali, foi confrontado. Dali em diante, ele tomou a decisão de servir a Deus. Agora a gente vê um Pedro cheio de Espírito Santo, pregando sem medo da morte, sem medo da prisão, pregando com ousadia, com graça, e as pessoas chegam a perguntar, como nós vamos fazer? O que nós faz? O que nós podemos fazer para sermos como vocês, para sermos cristãos? Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependa-se. Muda de vida. Converta, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados. E assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor na vida de vocês. E isso cheio do Espírito Santo. Agora, muitas das vezes, estão usando as coisas que o mundo atrai as pessoas.
está trazendo para o meio gospel para atrair as pessoas. É só movimento, sem poder, sem unção. Se não tiver unção de Deus, se não tiver o poder de Deus, não há salvação, não há conversão legítima. Às vezes a pessoa até entrega, levanta a mão para Jesus, mas não muda. Continua a vida do mesmo jeito. Muitas das vezes é falta do poder de Deus nas nossas vidas. Olha só, o homem bom, versículo 35, tira boas coisas do seu bom tesouro. Olha só, muito sério. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas má. Então, irmãos, temos um tesouro interior. O homem bom tira coisas boas. O homem mau tira as coisas má. Como eu disse, pode até disfarçar por um tempo, mas a pessoa má, logo, logo, ela mostra a sua característica. Ela não consegue ficar disfarçada por muito tempo. Mas ainda bem que Deus tem poder para mudar. Tem poder para mudar. Aqui Jesus estava confrontando os religiosos da época, que estavam atribuindo ele, olha só que blasfêmias, eles estavam atribuindo o poder que Jesus tinha sobre os demônios, falando que Jesus estava endemoniado usando o poder de demônios para expulsar demônios. Olha só o que eles estavam fazendo, que acusação grave que esses homens estavam fazendo de Jesus. Estavam blasfemando contra o Espírito Santo, atribuindo o poder de Jesus para Satanás, para os príncipes dos demônios, falando que Jesus expulsava demônio pelo poder de Satanás. Olha que ideia. Aí Jesus, falou com eles, olha só mais. Olha que Jesus fala para eles. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Devemos tomar cuidado, irmãos, naquilo que falamos. Não podemos sair falando, sem pensar antes. Como eu já disse aqui no nosso canal, tem 2 demônios que agem na boca das pessoas. Aí eu ouvi dizer, isso é demônio, irmãos. Que faz você espalhar coisas que muitas das vezes não é verdade. Toma cuidado de dizer, eu ouvi falar. Cuidado para passar para frente o que você ouve falar. Procure as fontes, vê se é verdade. Se for para edificação, fale. Mas se não for edificar, se for causar problema, nem fale. Eu ouvi dizer e fala. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar e dá sequência. Eu acho. Cuidado. E são 2 demônios que causam muito problema. Você só fale quando tem certeza. E aquilo que você falar para edificação para edificação, pessoas vão ser abençoadas. Então fala. Senão vai causar problema, mesmo que seja verdade, irmãos. Não fale nada que vai causar problema, vai causar prejuízo, vai destruir família, vai destruir vida. Por exemplo, você sabe de um problema de uma vida de uma pessoa. E às vezes, às vezes a família não sabe, você vai lá e conta. Você vai causar um grande desastre ali. Olha só o que você vai causar. Um grande prejuízo. Mas a pessoa tem engana. Deixa ela com Deus. Deixa que Deus trata. Fica tranquila que Deus vai tratar. Aleluia. Então, mas toma cuidado. Eu ouvi dizer. Eu acho. Está escrito aqui, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, que não seja verdadeira, toda palavra que provoca problema, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só como é que é pesado isso aqui. É forte, como diz aí. Olha o perigo das nossas palavras. Podemos ser justificados ou podemos ser condenados. Devemos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Por isso que eu falo, não minta, não empresta sua boca para o diabo. Não deixe o diabo usar sua boca como Pedro deixou. Não deixe. Vigie antes de falar, pensa um pouco. Muitas das vezes nós ouvimos coisas e saímos dizendo. Eu sou tão cauteloso, que até uma irmã falou para mim, irmão, o pastor, o senhor podia falar para mim sobre a águia, porque as pessoas lá do passado, o meu pastor, os pastores que já passaram, a maioria deles, contava que a águia se renova suas forças, que a águia ela bate o bico até cair, depois arranca
as penas para se renovar, passa 150 dias desse jeito. Aí eu fui, antes de eu falar isso na igreja, eu falar isso lá na Diante do Povo, eu vou pesquisar. Fui pesquisar, irmão, a ciência não prova isso. Pode ser até inspirador, é muito bonito, mas a ciência não prova que a águia faz isso. Isso é invenção. É muito bonito, é motivador, mas não é verdade. A ciência não prova que a águia passa por esse processo. Não prova. Eu fui estudar, fui pesquisar, fui estudar todos os tipos. Se elas fazem, não tem. A ciência não prova que elas fazem. Então quer dizer que a pessoa que inventou e contou, achou e levou para frente. Muitos usam. Eu falei, irmão, até vou falar para a irmã, não vou falar não. Porque isso não é verdade, não é verdade. Mas o pastor lá do passado falava, e daí? Hoje eu tenho ciência, talvez eles não tinham. Né? Não era como hoje, você tem acesso às informações. Naquela época era difícil. As informações levavam anos para chegar talvez de uma pessoa para outra, de um país para o outro. Hoje não. Através da internet está tudo interligado. E a ciência, né, isso não tem dado científico para isso. Que elas batem o bico até cair, passa por um momento doloroso, porque o bico cresce demais, não pode pegar para ir presa, e também as penas, as unhas, faz um trabalho ali para ser renovado e dura mais 30 anos. Isso não é científico. A ciência não prova isso. Como que eu vou falar isso diante da igreja? Aí estou falando e de repente o irmão levanta a mão. Ô pastor, ô presbítero, que fonte é essa que você está usando? E aí, eu vou ficar envergonhado. Vou ficar envergonhado. Então devemos tomar cuidado até nisso, quando vamos pegar a palavra, vamos ministrar a palavra, vamos ensinar. Não podemos falar achismo. Eu acho. Eu ouvi dizer. Não, fale a palavra. Ensine a palavra, o que ela está dizendo. Não acrescente nem tira. Estuda para fazer uma interpretação correta, mas nem acrescenta nem tira. Lógico, tem muitos livros extra-bíblicos que nos ajudam para compreender muito. Temos, por exemplo, aquele livro dos Hebreus, de Flávio José, ajuda muito, e tantos outros. Nos ajuda muito, mas devemos tomar muito cuidado. São fontes extra-bíblicas. Devemos tomar cuidado na hora de aplicar. Então, meus irmãos, voltando para o assunto, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Cuidado. A sua boca pode te condenar. A sua boca pode te condenar naquele dia. Devemos tomar cuidado, olha só, porque as tuas palavras, por tuas palavras, serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus, lógico, no contexto, a gente vê que Jesus estava tratando a blasfêmias. Os religiosos da época estavam blasfemando, atribuindo o poder do Espírito Santo ao Satanás. Olha o problema aqui. Eles não entendiam, era muitas das vezes por ciúme, por inveja de Jesus. Eles estavam atribuindo os milagres que Jesus fazia, os demônios que Jesus expulsava, eles estavam falando, ele está usando o poder de Satanás. Aí Jesus vai falar para ele, mas como? Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o teu reino? Então, quer dizer, eles estavam falando coisas que eles não sabiam. Talvez por ciúme, por inveja. Cuidado. Na hora de abrir a sua boca para falar mal de alguém, julgar alguém, toma cuidado, tenha cautela. Tome cuidado, tenha cautela naquilo que sai da sua boca. Não julgue as pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo. Deus está falando esta tarde. Tem muitas pessoas sofrendo porque vive julgando a vida alheia. Vive falando mal do cantor, da cantora, do vizinho, do pastor, do reverendo. Vive criticando, vive falando mal. Vive julgando. Cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Com aquilo que sai da sua boca. Vigia. Peça para o Senhor pôr um guarda aí na sua boca. Cuidado com a sua boca. Ela pode te condenar. O Senhor está falando nesta tarde. Devemos tomar muito cuidado. Eu tomo o máximo de cuidado de falar da vida de ninguém. Eu devo cuidar da minha. Lógico, quando eu vejo as coisas erradas, eu tenho de alertar os irmãos. Toma cuidado, porque tem muito, pessoas aí se dizendo ovelhas, são lobos devoradores. E quem não conhece a palavra é vítima. Porque não conhece, está escrito, mas distorce. O diabo é o que mais distorce a palavra, é o diabo. E muitos vão por esse caminho, porque não fazem a obra com sinceridade. Já viu?
Eles não mostram as verdades bíblicas, a pessoa talvez está precisando de um conserto com Deus. Olha o que Deus está falando nesta tarde. Às vezes a pessoa está precisando de um conserto com Deus. Esses falsos mestres vêm passar a mão. Não, Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua história. Às vezes a pessoa precisa de um conserto. A pessoa precisa de ser repreendida. A pessoa precisa ser confrontada por causa dos pecados dela. E vem esses falsos mestres. Não, Deus está me revelando que tem uma macumba na sua vida, tem não sei o quê, Deus está quebrando, vai ser pró. E aquela baboseira. Às vezes a pessoa precisa de um confronto. A pessoa precisa de um conserto. A pessoa precisa de arrepender. E muitos estão passando a mão. Irmãos, por favor. Eu posso ficar sozinho no meu canal de oração, sozinho. Mas eu nunca vou deixar de pregar a verdade. Eu nunca vou deixar de te confrontar, porque quando eu estou te confrontando, estou me confrontando também. Eu nunca vou deixar de falar o que a Bíblia diz, porque eu quero entrar no céu, eu quero que você vá. Naquele dia você não vai ter desculpa. O pastor Eurípides não me ensinou a verdade. Você não vai poder falar isso diante de Deus. Porque Deus sabe. Tenho ensinado a verdade com sinceridade. Eu tenho procurado dar um bom testemunho. Evitado de não dar escândalo, vigiando, sempre orando e vigiando a minha vida também, para não servir de escândalo. Mas eu nunca vou deixar de ensinar a vocês a verdade. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça, irmãos. Porque o fim está muito próximo. Pense nas coisas do céu, o fim está muito próximo. Estamos muito próximos da nossa redenção. E o inimigo quer que você perca a sua salvação. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos até o fim. E o Senhor vai nos arrebatar. Está aqui o caderno a qual nós anotamos os pedidos. Você pode enviar no WhatsApp que está aqui no vídeo. Vai estar aqui na tela também. Também está no... Se não deu tempo de você anotar, está aqui na descrição do vídeo. Tem um WhatsApp aí. Você pode mandar o áudio, você pode mandar o texto, que nós vamos estar anotando e vamos estar orando por você e toda a sua família, por todos os seus pedidos. Amém? Vamos orar nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai Santo, mais uma vez. Agora nesta tarde, Senhor, desta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio tão rico, tão oportuno, tão grande que o Senhor está nos dando nesta tarde, de estarmos anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, ensinando, Pai, nós praticarmos a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por nos falar conosco nesta tarde. Nos ajuda a nós vigiarmos as nossas palavras. Nos ajuda a não fazer pré-julgamento, Senhor. Nos ajuda a diferenciar a árvore que dá bom fruto, a que dá mau fruto. Nos ajuda, Senhor, a produzir bons frutos, Pai. Senhor, põe o guarda na nossa boca, que não venhamos falar palavras ociosas. Pai, nos ajuda a vigiar a nossa língua. Põe o temor do Senhor no nosso coração. Porque eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, porque não vigia no que falam. Falam de qualquer jeito. Julgam as pessoas. Falam coisas que não têm certeza. Deus, nos ajuda, papai. Tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a filtrar aquilo que vamos falar. Que nós possamos ser boca do Senhor, não boca do diabo. Pai, que nós possamos, meu Pai, dizer aquilo que o Teu Espírito Santo quer que falamos. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita os nossos ouvintes, visita os nossos irmãos. Abençoa a vida financeira, a vida conjugal, abençoa a saúde, a vida espiritual dos nossos irmãos. Dá saúde para os nossos irmãos, Pai. Saúde física, saúde, meu Deus, emocional, saúde espiritual. Senhor, visita o Teu povo, visita cada nome, cada pedido que está aqui neste caderno de oração, Pai Santo. Dá vitória para o Teu povo. Meu Deus, dá saúde, meu Pai. Salva, liberta, transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a história, Pai.
Ô Senhor, a tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Pai, salva as almas nesta tarde. Essa pessoa que está em dúvida se batiza ou não, Pai, tira essa dúvida. Que ela possa passar pelas águas do batismo. Que essa pessoa possa entregar a vida para Jesus nesta tarde, para que os pecados dela possam ser perdoados. E assim venha tempo de refrigério para a alma dela. Deus, em nome de Jesus, eu entrego todos que estão orando comigo nesta tarde. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Essa é a oração que eu faço. Essa é a oração que eu faço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Toma posse da tua vitória, da tua bênção, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Compartilhe as nossas orações, divulgue o nosso trabalho, nos ajude, em nome de Jesus. Vou deixar agora um testemunho para a nossa edificação. Se Deus quiser, à meia-noite estamos aqui novamente na oração da madrugada. Ficam todos com Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Eurides Faria, a missionária Débora. Eu estou passando esse áudio para me dar o meu testemunho, que eu pedi oração pelas minhas salas, que tinha um tempo que estava fechada. Agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse mês alugaram todas as 2 salas. Eu quero agradecer a esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus que tudo faz, Deus que responde os nossos clamores. Eu estou passando esse áudio para me agradecer a Deus, primeiramente, ao nosso Jesus lindo, maravilhoso, e depois a vocês, pelas orações. E que Deus abençoe a vida de vocês com as ricas bênçãos vindas do céu, sobre a vida de vocês, em todas as áreas da vida de vocês. Que estiver precisando, que o Senhor possa derramar as mais poderosas bênçãos sobre vocês. A paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado para vocês, na presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.